Voltamos com o programa Escolhe Pois a Vida. Estamos aqui no Setembro Amarelo e hoje estamos conversando com o psicólogo Neilson Teixeira sobre por que falar sobre os sentimentos faz bem. Então, aí Neilson, faz bem mesmo? Faz muito bem. A gente observa também a questão do fazer bem, principalmente quando a gente observa a diferença do homem e da mulher no lidar com o sentimento, né? E como isso influencia no contexto de saúde mental atual. Mulheres, historicamente, culturalmente, têm certos níveis de apoio, de vínculos socioculturais, por exemplo, salão de beleza, festa, amigas, vizinhas, relações mais voltadas para sentimentos, para vínculos afetivos. Uma fofoquinha. Fofoquinha faz bem, faz. Faz muito bem. Se não prejudicar ninguém, né? Não prejudicando ninguém. Saudável, né? E homens, de uma certa forma, não, né? Culturalmente, o homem é visto como um sujeito que tem que priorizar a masculinidade. E que falar sobre sentimento reduz, né, a masculinidade desse homem. E não é bem assim. E aí, a gente observa muito a válvula de escape, né? Como eu falei, quando você não fala sobre os seus sentimentos, ele é enterrado vivo e vem depois de uma forma pior. E no caso dos homens, ele pode vir em vícios, né? Quantas vezes a gente não conhece aquele vizinho, aquele amigo que passa por diversas dificuldades na vida, que não sabe como lidar com o que ele está sentindo e vai descontar no bar com os amigos, né? Bebendo, não dizendo que é um ato errado, né? Não prejulgando o ato, mas poderia haver uma outra forma de lidar com o que ele está sentindo. Se ele tivesse a ciência de que falar sobre o que ele está sentindo, falar sobre o que ele sente, as emoções que ele sente, não minimiza a masculinidade dele. Muito pelo contrário, né? É porque assim, afinal, os brutos também amam, né, Neilson? Exatamente. Os brutos também amam, E no caso das mulheres, não, né? As mulheres podem ter todo esse tipo de apoio, esse suporte, que é adequado, que é orientado a se ter nas relações, né? Independente de ser de vínculo de parentesco ou não, nas relações, né? E essa oportunidade de lidar, puxando para esse Setembro Amarelo, essa oportunidade de lidar com o que você sente, pode influir diretamente nessa questão de ideação suicida, de pensamentos, de findar, né, a dor que você sente por meio do ato suicida. E quando a gente para observar, inclusive respaldado por estudos, né, científicos, o homem, quando ele tem essas ideações suicidas, justamente por reprimir muito o que ele sente, ele busca atos que podem ser mais efetivos, já que ele observa que não tem outra forma de lidar com o que ele sente, já que se ele o fizer, ele vai estar sendo rechaçado na masculinidade dele, né? E a mulher não. A mulher tenta, quando tem essa ideação, busca, né, formas que podem ser posteriormente revertidas, né, por assim dizer, focando na possibilidade de arrependimento, coisa que o homem não pode ter, né, não é permitido. E puxando, né, nesse contexto, na importância, na verdade, de se falar sobre o que você sente, a gente observa as possibilidades de lugares de falar sobre isso. Se você não sente a adequação para falar com amigos, se você percebe que não tem a abertura para falar com amigos ou familiares ou pessoas próximas, há locais específicos para você poder falar, buscar ajuda. Foi citado muito bem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é atendido pelo número 188. Você também tem suporte nas clínicas escola, né, das universidades, que elas dão atendimento gratuito, a grande maioria dá atendimento gratuito, com suporte de profissionais, supervisores, dando atendimento. E é muito interessante que há sim formas de lidar. E falar sobre o que você sente, falar sobre o que você está sentindo, pode lhe dar instrumentos, né, pode lhe dar ferramentas
para tentar dar uma volta, né? Tentar dar um giro, tentar buscar a possibilidade de lidar melhor com o que você sente na sua vida cotidiana. Quantas vezes a gente não tem, sei lá, um dia péssimo, né, no trabalho, e vai reprimindo, vai reprimindo, vai reprimindo, vai reprimindo, e na primeira oportunidade que você nem sequer percebe, você desconta em uma outra pessoa, que não tem absolutamente nada a ver com o que você está vivendo, né? E como é que a gente faz, Neilson, para expressar bem os sentimentos da gente, né? Que a gente fala aqui, ó, expressar o sentimento faz bem, conversar faz bem, mas às vezes a pessoa até não sabe, né? Como expressar, como falar do seu sentimento. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está sentindo, né? E em alguns casos o que ela interpreta é assim, eu não estou sentindo nada, né? Então, como existe um processo assim que pode ajudar a pessoa a se interiorizar e conseguir identificar realmente o que é que ela está sentindo e passar isso para outra pessoa, conseguir expressar isso para outra pessoa? Sim, sim. Há um certo tipo de processo, né? Mas, sobretudo, o que falo dentro desse processo, o mais importante é o acolhimento. E o acolhimento não se restringe só à fala, só à palavra, né? O acolhimento é a presença, é o convite para sair, é tornar-se presente na vida de outra pessoa. Seja para só ouvir, seja para falar, seja para aconselhar, mas, sobretudo, a presença pelo acolhimento. A partir do momento que a pessoa se sente, né, acolhida com aquela outra pessoa, ela percebe que ali há uma oportunidade de falar sobre o que de fato está afligindo ela. Emocionalmente, na questão da vida social, ela percebe que tem a oportunidade, né, a abertura para falar sobre o que ela sente. Só que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de falar inicialmente, chegar em um primeiro contato e falar. E aí é um processo, né, de tornar-se presente, de falar que aquele é um espaço seu, por mais que não seja em um espaço clínico, é um espaço seu, pois você está vinculado a uma outra pessoa que está lhe acolhendo, que está lhe recebendo. E é muito importante, sobretudo, a presença, para a pessoa perceber que ali há segurança e há abertura para ela falar sobre o que está afligindo ela psicoemocionalmente, né? Então, Nilson, diz aí pra gente, né? Pra mim, pro nosso amigo defensor da vida, nossa amiga defensora da vida, né? O que é que eu ganho mesmo, assim, né? Quais vão ser os benefícios, assim, se eu conseguir me interiorizar, se eu conseguir me aproximar das pessoas, eu conseguir começar a expressar meus sentimentos, né? A falar sobre eles, né? Qual é o benefício que isso vai começando a causar, né? Qual é a transformação que ele vai começar a causar dentro da pessoa? Bom, a principal e mais importante transformação é o autoconhecimento. E por meio do autoconhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades, né? Quando você passa a se conhecer melhor, né? Quando você passa a perceber o que você sente, quem você é, sobretudo quando você passa a perceber quem você é por meio do que você está sentindo, você percebe que há outras formas de lidar com a vida, há outras formas de lidar com as questões sociais, e são um dos principais benefícios de falar sobre o que você sente, né? O autoconhecimento, a autocompreensão, a autocrítica, sobretudo, né? Será que o que eu sinto é de fato o que eu devo estar sentindo? Será que o que eu sinto é de fato adequado para a situação? Então, falar, expressar, independente de ser a fala de fato, mas expressar o que você sente, na verdade, traz diversos benefícios para a saúde emocional, para a saúde mental, para a saúde social. Desenvolve novas habilidades de você lidar melhor com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Muitas vezes, como eu bem falei anteriormente, você acaba descontando, né, numa outra pessoa aquilo que você está sentindo, né? Sem saber se aquela outra pessoa também está bem, né? E muitas vezes pode ser até
aquela situação, né, de jogo de dominó, vai um caindo por cima do outro e aí vai desencadeando, né, uma grande bola de neve. É uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia, exatamente. E aí vem a questão de que falar sobre o que você sente, falar sobre os seus sentimentos, as suas emoções, é também, além da questão individual, né, uma questão também coletiva, uma questão de lidar melhor com o outro que está ao meu redor. Eu achei interessante, Nilson, quando você falou, no meio da sua fala, sobre quando eu começo a interiorizar, a pensar, a falar sobre os sentimentos, né, a descobrir realmente o que eu sinto, né, porque às vezes você pode achar que está sentindo uma coisa e não está sentindo aquilo, é isso? Sim, sim. A gente observa muito na questão das relações amorosas. É um grande exemplo para falar sobre isso. Que você vai para o encontro, né, conhece aquela pessoa e no primeiro encontro você já idealiza de que é a sua alma gêmea, né? E aí você não compreende que há diferença entre, de fato, estar apaixonado e estar amando alguém, né? E aí, a partir do momento que você fala sobre o que você sente, que você fala sobre si, passa a se autocriticar e a se conhecer melhor, você passa a perceber de que há situações e situações. Você está, nesse contexto do relacionamento, movido por um calor momentâneo, né, e que imagina estar encontrando a pessoa que vai salvá-lo na sua vida, e não é bem assim, né? É diferente uma situação de apaixonamento e uma situação amorosa, né? Uhum. E uma vez que você começa a falar sobre os sentimentos, qual é o próximo passo? Eu diria que esse é o principal passo, né? E que próximos passos eu não posso falar, né? Quais seriam os próximos passos, pois isso é muito relativo, é individual, né? Cada pessoa tem o seu passo a ser dado, cada pessoa tem a sua estrada a percorrer, né? O seu caminho individual. Mas um dos principais caminhos que você consegue chegar a partir da fala do que você sente é lidar melhor consigo mesmo e com a vida. É o principal. Questões posteriores vão ser influenciadas por esse lidar melhor, né? Você vai poder lidar melhor com o seu trabalho, você vai poder lidar melhor com os seus amigos, com a sua família, com os grupos sociais em que você está incluso, os vizinhos, né? Então nós podemos dizer que a partir do momento que você começa a se expressar, a falar sobre os seus sentimentos, além de ser um processo novo de descoberta, também é em si um processo libertador. Também. Libertador e também, dependendo, né, da pessoa, aprisionador. Vai de como a pessoa enxerga a situação. Mas eu gosto de colocar como um processo libertador, pois você liberta-se de si mesmo, né? É muito complexo falar sobre isso, libertar-se de si mesmo. Muitas vezes a gente acaba se enquadrando em um certo padrão que a gente imagina ser quem a gente de fato é. Mas a gente imagina pois não nos conhecemos. Muitas vezes a gente não se conhece. E falar, né, sobre a vida, falar sobre nossa história, né, e ouvirmos falando sobre a nossa história, falar da gente para a gente, antes de falar da gente para o outro, nos convoca a essa libertação, né? E muitas pessoas podem não ver como uma libertação, mas é uma questão muito importante, pois, independente de você observar como libertação ou aprisionamento, muito raramente isso acontece, mas, sobretudo, uma libertação, há um contexto de saúde envolvido, sabe? Assim, a gente fala assim, libertador dentro daquilo que te faz sofrer. Isso, né? exatamente. Porque você começa a se libertar daquilo, porque você passa a compartilhar aquele sofrimento com outras pessoas e você deixa de estar carregando esse piano sozinho, né? Você deixa de estar carregando esse peso sozinho, você passa a descobrir que você não precisa carregar esse peso, esse sofrimento sozinho, porque há outras pessoas que estão dispostas a fazer isso com você, né? E para além de carregar, suportar o peso. Isso. Né?
Estamos de volta com o programa Escolhe Pois a Vida. Estamos conversando sobre por que falar sobre os sentimentos faz bem com o psicólogo Neilson Teixeira. Então, Neilson, faz bem mesmo, né? Faz muito bem. Rapaz, ó, eu vou dizer para você aqui, porque também o nosso amigo defensor da vida, nossa amiga defensora da vida que está escutando, também deve ter a mesma opinião. Tá fazendo bem, né? A gente está conversando aqui de uma forma ou de outra, nós estamos falando sobre as nossas expectativas, né, sobre os nossos desejos de ajudar as pessoas, né, e nisso nós também revelamos um pouquinho dos nossos sentimentos e estamos falando sobre eles, né. Então, da minha parte, eu digo assim, tá fazendo bem danado, né, quem está escutando também em casa, com certeza deve estar achando maravilhosa essa conversa, essa sua ajuda, né, de estar aqui procurando ajudar as pessoas que precisam ouvir, né? Às vezes uma pessoa que quer ajudar e não sabe como ajudar, uma pessoa que também não sabe falar sobre os seus sentimentos, não sabe como estimular outras pessoas a falarem sobre os seus sentimentos. Sim, e sobretudo falar não apenas falando, né? Falar não apenas falando, interagindo, na verdade. É muito importante a gente buscar sempre estar interagindo com os outros, né? Tornando-se presente na vida das pessoas, fazendo-se presente, na verdade, na vida das pessoas. Isso tem um efeito muito bom. Isso tem um efeito muito importante. A gente está vivendo um momento que é muito delicado na nossa sociedade atual. Um momento que está nos convocando para olhar para a gente, né? Para olhar para o futuro, para o outro. E a partir do momento que a gente percebe, né, que a gente está tendo esse movimento de buscar uma ajuda, a gente percebe que a gente está então no caminho certo, né? A gente percebe que a gente está buscando uma solução para os nossos problemas. E aí, a partir do momento que a gente busca essa solução, a gente encontra tantas formas, mas tantas formas, a gente passa então a se conhecer melhor, a poder interagir melhor, a poder ter novas visões, novos pensamentos sobre o que de fato a vida é e como a vida pode se desenvolver bem, né, saudável, sobretudo interagindo, né? Você não está sozinho, eu não estou sozinho, ninguém está sozinho, todo mundo sempre tem alguém. A questão é que esse alguém precisa tornar-se presente na vida dessa pessoa. Por isso é importante a gente buscar estar falando, buscar estar interagindo, né? Mostrar para essa outra pessoa que ela tem um lugar de fala, né? Que ela tem um lugar de acolhimento, que ela tem um lugar de reflexão, de pensamento, de autoconhecimento, de autocrítica, que é muito importante. E que tem tantos benefícios, não só hoje, mas benefícios a curto, médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, né? Pois nos convoca a ter uma vida diferenciada. E quando você fala, Nilson, nessa questão de estar presente, né? Você até pega a própria palavra, né? Você estar presente, você se torna um presente para a pessoa, né? E você faz com que essa pessoa também esteja presente na sua vida e a presença dessa pessoa na sua vida também é um presente. É uma via de mão dupla, Uhum. É um auxílio de mão dupla, na verdade. Pois, Neilson, você tem uma mensagem, você está falando coisas maravilhosas para a gente, que com certeza vai ajudar as pessoas nessas essas palavras, esses ensinamentos, essas reflexões. Olha, você gostaria de deixar assim aquela mensagem, entendeu? Aquela coisa para a gente ir para casa e ficar pensando, ficar remoendo e depois transformar em ação. Sim. Por que se calar, né? Por que se calar? Tem tanta coisa para ser dita, tem tanta coisa para se conhecer, tem tanta coisa para se escutar. Por que se calar? Por que reprimir, né? Por que guardar isso só para mim? Muitas vezes eu não consigo nem lidar com isso. Então, por que se calar, né? A gente precisa falar, a gente precisa interagir, a gente precisa buscar formas de lidar. Então, a gente não deve se calar. Se calando, né, no sentido de não buscar essa interação, de não buscar expor, eu estou me prendendo nesse vínculo de sofrimento, nesse vínculo de não saber lidar com o que eu estou sentindo. Por que se calar então? Né? Por que ficar se remoendo assim? Fale, busque ajuda, busque interação, fale com as pessoas, converse, torne-se presente, né? Em todos os sentidos, pois isso tem tantos benefícios, tantos. Pois é, então não se reprima, né? Que a gente tem um pouquinho mais de idade, sabe o que quer dizer isso daí, né? Sim, música, né? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Fale, converse, escute, se faça presente, não é isso, Neilson? Exato.
Pois, Neilson, muito obrigado mesmo pela sua participação, certo? Foi muito esclarecedor. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E o que eu tenho para dizer é muito obrigado. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade, né, de estar nesse momento tão importante do ano, né, falando sobre saúde mental e saúde emocional, que infelizmente a gente tem falado tão pouco, né, e a gente restringe a uma época do ano. Não é bem assim, a gente tem que falar sempre, né? Então eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar falando, de estar levando, né, essa reflexão para as pessoas, pois é muito importante falar sobre isso. Sim, Olha só, é muito importante falar sobre isso. com toda certeza. E você queria só dar um esclarecimentozinho, né, meu Deus? Da tua formação, né? Que você é psicólogo em formação. Fala aí pra gente. Sim, na verdade eu sou psicólogo formado, Isso. mas ainda não atuando, né? Eu sou graduado em psicologia. Então, tenho rede social, se você quiser seguir, você pode seguir. No Facebook é psicólogo Neilson Teixeira e no Instagram é psico.neilson Teixeira, mas ainda não atendo, tá? Ainda não tenho um local de trabalho efetivo, pois ainda não estou atuando. Eu sou graduado em psicologia, mas estou desde já buscando levar esse apoio, né? Esse auxílio, essa informação que é muito importante. A gente não pode esperar para falar, né? É, e está sendo muito bem recebido, viu, Neilson? E você que está ouvindo, ó, já sabe, né? Quando o Neilson realmente começar a clinicar, você já sabe o que esperar um pouquinho. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Então, Neilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, amigo defensor da vida, deixar você com música, banda Canal da Graça, Anjo Guardião, na sequência, Ministério da Adoração em Vida, celebra a vitória. E, mais uma vez, né, muito obrigado a todos que participaram hoje, né, a Marli, a Cris, né, as psicólogas falaram com a gente aqui sobre prevenção ao suicídio, ao Neilson, mais uma vez, muito obrigado, falou aqui sobre a importância de se falar sobre os sentimentos, porque falar sobre os sentimentos faz bem. E semana que vem nós teremos mais psicólogos aqui conversando com a gente no Setembro Amarelo até o final do mês. Então, fica ligadinho no programa Escolhe Pois a Vida. Agora você vai ficar com música e a gente volta já já. São 4 horas e 45 minutos. Eu sou Estevão Lima e estarei com você até às 17 horas em defesa da vida.